E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Fontenelle aqui. Estamos aqui hoje para mais uma aula de Química, tá certo? A gente vai estar dando continuidade ao conteúdo iniciado no vídeo passado, tá? Então, quem não assistiu, vá lá, assista, que a gente estava falando da mudança de estados físicos, tá certo? Na última aula, gente, nós paramos em mudanças de estados físicos relacionados a gráficos, tá certo? Só que aqueles gráficos, todos eles eram relacionados a substâncias puras, tá certo? Hoje a gente vai ver gráficos para mistura de soluções. O que seriam essas misturas? É a junção de duas ou mais substâncias diferentes, tá certo? Os gráficos para esse tipo de mistura, eles funcionam de uma forma diferente em relação às substâncias puras, tá certo? Bom, o principal característica, ou seja, a principal diferença, pessoal, de um gráfico de substância pura para um gráfico de substância misturada é a chamada faixa de ebulição, ou faixa de fusão, ou faixa de ebulição. Em substâncias puras, a gente não tem essas faixas, tá? Porque o período de fusão, ele é todo constante, tá certo? Já nas substâncias misturadas, não. Ó, observem que aqui, esse gráfico, gente, que está em linha vermelha, ele representa uma mistura de soluções, tá? Pode ser uma mistura de qualquer substância, tá certo? Aqui, digamos que ele está congelado, tá certo? Eu estou iniciando como se essa substância estivesse congelada. Quando ela chega aqui nesse determinado ponto, que eu até destaquei em azul, a gente tem o início da fusão. Ou seja, o que é o início da fusão, pessoal? É quando a substância ela está passando do estado sólido para o estado líquido. Isso que é início de fusão, tá certo? Ela vai começar a derreter, digamos assim. Observe, pessoal, que eu destaquei essa faixa em azul aqui. Essa faixa em azul, ela é chamada de faixa de fusão. O que é que ela é diferente em relação às substâncias puras que nós vimos na última aula? É exatamente isso aqui, ó. É que essa faixa, ela não é em linha reta, tá? Ela não é linha reta. Por quê? Porque essas temperaturas de fusão, para as substâncias, elas são diferentes, tá? Digamos o seguinte, digamos que aqui eu tenha água e sal e açúcar misturados, tá certo? O ponto de fusão do sal, ele é diferente do ponto de fusão, digamos, do açúcar. Podemos dizer que o sal, ele começa a derreter água salgada, tá, gente? Tô falando. Ele começa a derreter a exatamente 2 graus Celsius. A água com açúcar, ela começa a derreter o quê? A 3 graus Celsius, digamos, por exemplo. Ou seja, elas têm ponto de fusão diferente. É por isso que essa faixa, ela não é em linha reta, como substâncias puras, tá? Toda vez que vocês têm isso aqui, e essa faixa, ou seja, essa faixa, ela está em linha reta, como a gente observa aqui, é representação de substâncias puras. Agora, quando essa faixa ela está meio que subindo, igual acontece aqui no gráfico, é porque ela representa substâncias misturadas, tá certo? E aqui, ó, a gente dá o nome de faixa de fusão, porque é onde vai ocorrer a passagem do estado sólido para o estado líquido, tá certo? Aqui é o final da fusão. O que é que isso quer dizer, gente? O final da fusão é que toda a substância ela já derreteu e ela está completamente no estado líquido. Ele continuou subindo. Esse subir, pessoal, ele está dizendo que ele está ganhando temperatura. Mas nesse intervalo daqui até aqui, ela vai estar somente no estado líquido, tá certo? Quando ela chega aqui nesse determinado momento, onde a gente dá início à ebulição, ou seja, o que é o início da ebulição? É o ponto exato na qual a substância ela vai começar a passar do estado líquido para o estado gasoso. Como aqui também a gente tem esse leve declínio, ou seja, não é linha reta, isso quer dizer
mais uma vez que ela é substância misturada. Aqui a gente tem o início, ou seja, quando vai começar a passar do estado líquido para o estado gasoso. A gente tem a faixa de ebulição. O que é a faixa de ebulição? É todo o tempo que as substâncias elas vão levar para passar do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, até esse momento. Quando ela chega aqui, o que é que está dizendo? Que todas as substâncias, ou seja, que a substância todinha, ela já está no estado gasoso. Não existe mais substância no estado líquido, tá certo? Por isso que a gente dá o nome de final da ebulição, tá certo? Bom, pessoal, dando continuidade aqui, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o ponto de fusão e o ponto de ebulição das substâncias. O ponto de fusão, pessoal, e o ponto de ebulição nada mais é do que a temperatura exata na qual as substâncias elas começam a mudança de estado. Todas as substâncias, pessoal, existentes, elas possuem o seu respectivo ponto de fusão e o seu respectivo ponto de ebulição, tá certo? Aqui eu só coloquei 4 substâncias, mas isso refere-se a todas. Todas as substâncias, elas possuem, sim, o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. No caso, o ponto de fusão, a gente pode também chamar de PF, tá? PF não é prato feito, tá, gente? Aqui na química. É ponto de fusão. E também nós temos o PE. PE é ponto de ebulição, tá certo? Eu tenho aqui como exemplo o álcool, a cetona e o chumbo e o ferro, tá certo? Todas essas substâncias, elas têm o seu ponto de fusão, assim como as demais, tá certo? Por exemplo, o álcool, ele possui como ponto de fusão menos 114,1 graus Celsius, tá certo? O que é que isso quer dizer, pessoal? Que se o álcool ele estiver abaixo dessa temperatura, ele vai estar sólido, e se ele estiver acima dessa temperatura, ele vai estar líquido. Por exemplo, menos 114,1 é o ponto de fusão, é a temperatura exata que o álcool ele vai começar a passar do estado sólido para o estado líquido. Se ele tivesse, por exemplo, a menos 115 graus Celsius, ele estaria no estado sólido, porque essa temperatura ela está abaixo de menos 114 graus Celsius. E se essa temperatura estivesse acima, menos 113 graus Celsius? Se a temperatura estivesse a menos 113 graus Celsius, o álcool ele já estaria no estado líquido, porque menos 103 graus Celsius é uma temperatura mais alta do que menos 114 graus Celsius. Só uma curiosidade, gente, números negativos, quanto mais alto o seu valor, quanto mais alto o número, menor é o seu valor, tá, gente? E quanto menor é o seu número, maior é o seu valor, tá? Então, menos 113, ele é maior do que menos 114, tá? Só uma curiosidade mesmo. E mais 78,5 é o ponto de ebulição. O que é isso que quer dizer? Que quando o álcool ele chega a 78,5 graus Celsius, ele começa a mudança de estado. No caso aqui, ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso, tá certo? Por exemplo, se o álcool ele estivesse a 77 graus Celsius, 77 graus Celsius é menor do que 78, e, consequentemente, ele estaria ainda no estado líquido. Agora, se ele ultrapassasse, se ele ficasse com 79 graus Celsius. Como 79 é maior do que 78,5, isso quer dizer que ele já passou o seu período de transição, ou seja, ele já mudou, já passou o período de transição da mudança de estado, e agora o álcool, a 79 graus Celsius, ele encontra-se somente no estado gasoso, tá certo? Assim como a acetona. A acetona ela tem como ponto de fusão menos 94 graus Celsius. Toda vez que ela estiver abaixo dessa temperatura, ela vai estar no estado sólido. Se ela estiver acima dessa temperatura, ela vai estar no estado líquido. E tem como ponto de ebulição mais 56,5, ou seja, se essa temperatura ela estiver abaixo de 56,5 graus Celsius, ela vai estar líquida.
Se ela estiver acima dessa temperatura, ela vai estar no estado gasoso, tá certo? O chumbo, pessoal, ele tem como ponto de fusão mais 327 graus Celsius, tá? O chumbo, ele pode sim ficar líquido a partir do momento que ele ultrapassa a temperatura de mais 227 graus Celsius. O chumbo, ele derrete e fica no estado líquido. Ele também pode ficar gasoso? Pode. O chumbo tem como ponto de ebulição mais 1740 graus Celsius. Ou seja, quando o chumbo atinge essa temperatura, ele fica no estado gasoso. O outro que nós temos aqui, ó, é o ferro. O ferro ele vai ficar no estado líquido, ou seja, ele vai ter a transição do estado sólido para o estado líquido quando ele atinge a temperatura de mais 1535 graus Celsius, tá? Então, quando ele atinge essa temperatura, ele passa do estado sólido para o estado líquido. E o ferro pode estar no estado gasoso? Sim, ele também tem o seu ponto de ebulição, que é mais 2750 graus Celsius. Toda vez que o ferro atinge essa temperatura, ele tem a mudança de estado e ele passa do estado líquido para o estado gasoso. Quando ele atinge a temperatura de mais 2.750 graus Celsius, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Bom, pessoal, eu coloquei aqui um exemplo para nós vermos como é que a gente vai trabalhar as mudanças de estados físicos dentro de questões, tá? Eu coloquei aqui um gráfico, essa questão que diz o seguinte: uma substância sólida, ou seja, essa substância ela começou no estado sólido, ela é aquecida continuamente. O gráfico mostra a variação da temperatura, ou seja, no eixo das ordenadas. O eixo da ordenada, ele representa a temperatura com o tempo, que é no eixo das abscissas. O tempo que vai estar relacionado no eixo das abscissas. Aí a questão pede o seguinte: determine o ponto de fusão, o ponto de ebulição e o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido, tá certo? Bora começar por aqui primeiro, que é o ponto de fusão. O ponto de fusão que a gente pode dizer que é o nosso famoso PF. PF é ponto de fusão, tá, gente? Quando a gente tem esse tipo de questão, a gente deve analisar o gráfico e observar, analisar o que está pedindo e ver o que está no gráfico, tá certo? Ó, o ponto de fusão, o que é o ponto de fusão, pessoal? É a temperatura exata na qual a substância ela vai começar a passagem de estado. O que é a fusão? A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Quando foi que a minha substância ela começou a passar do estado sólido para o estado líquido? Bora lá. A minha substância ela começou no estado sólido, tá? Ó, esse período aqui todinho ela está sólida, tá certo? Por que eu sei que ela está sólida? Porque ela está ganhando temperatura. Quando ela chegou nesse ponto aqui, ó, nesse exato momento, ela teve o quê? O início da fusão. E aqui ela teve o final da fusão. Esse gráfico, gente, ele representa uma substância pura. Por que eu sei que é um gráfico de uma substância pura? Porque o meu intervalo aqui de fusão, ele está em linha reta. Quando o gráfico está em linha reta, é porque é de uma substância pura. Mas ele está pedindo o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É a temperatura exata na qual a substância começou a transição, ou seja, a transição de estado, tá certo? Quando foi que ela começou a derreter? Quando ela chegou bem aqui, ó. Quando ela chegou aqui, essa substância, ela começou o período de fusão. Ou seja, aqui é o início, ficou feio, né? Aqui é o início e aqui é o final da fusão. Ou seja, quando foi que ela iniciou-se a fusão? Ela iniciou-se a temperatura de 65 graus Celsius. Ou seja, o meu ponto de fusão ele foi a 65 graus Celsius. E o ponto de ebulição, que é o PE?
O que é o ponto de ebulição? É a temperatura exata que a substância também vai começar a transição. Só que agora essa transição vai ser do estado líquido para o estado gasoso. Quando foi que ela começou a derreter? Ó, lembrando que aqui é o final da fusão. A minha substância, ela ficou ganhando temperatura até chegar aqui. Quando ela chegou aqui, ela teve o início da ebulição. Aqui é o final da ebulição. A que temperatura foi que começou o início da ebulição? A ebulição ela começou-se quando a substância atingiu a temperatura de 150 graus Celsius, como mostra aqui no gráfico. Quando a substância atingiu a temperatura de 150 graus Celsius, foi que teve início ao processo de ebulição. Ou seja, o meu ponto de ebulição é 150 graus Celsius. E ela permaneceu quanto tempo no estado líquido? Ela permaneceu no estado líquido. Quando é que ela ficou no estado líquido, pessoal? Essa substância está no estado líquido no final da fusão até o início da ebulição. Lembrando que aqui é o final da fusão e aqui é o início da ebulição. Esse trajeto todinho aqui, ó, a minha substância ela estará no estado líquido. Ela vai permanecer no estado líquido do minuto 20 ao minuto 25. Como vocês podem ver, o final da fusão deu-se no minuto 20 e o início da ebulição deu-se no minuto 25. Ou seja, essa substância ela permaneceu quanto tempo no estado líquido? Do minuto 20 ao minuto 25 passaram-se exatamente 5 minutos, tá? Então, ela ficou 5 minutos no estado líquido, tá certo? Então, essa minha substância, ela ficou exatamente 5 minutos no estado líquido, tá? Então, o ponto de fusão era 65 graus Celsius, o ponto de ebulição 150 graus Celsius, e ele passou 5 minutos no estado líquido. Com isso, ó, a gente respondeu tudo que a questão estava pedindo. Espero que vocês tenham entendido. Bora lá, pessoal. Exemplo de número 2, tá? Aqui a gente tem um diagrama que representa o aquecimento de um material, que é onde ele começa aqui, ó, no ponto 10 e vai até, no gráfico não diz até onde é que vai a temperatura. Eu coloquei aqui, gente, 4 perguntas para a gente analisar se essas 4 afirmações, tá? Para ver se essas afirmações elas são verdadeiras ou falsas. Tem lá, tá? Lembrando que essas afirmações foram todas feitas, ó, em relação a esse gráfico aqui, tá certo? A primeira afirmação ela diz o seguinte: o diagrama representa o aquecimento de uma substância pura, tá certo? Bora lá. O que é que vai caracterizar uma substância pura dentro do gráfico, pessoal? O que caracteriza uma substância pura dentro do gráfico é quando as duas faixas de transição elas estão em linha reta, ou linha reta, tá certo? Por exemplo, aqui a gente observa que a faixa de transição da fusão, ela está em linha reta? Sim, ela está em linha reta. Até o presente momento, essa substância ela é pura. Só que, quando a gente analisa o ponto de, no caso, a faixa de temperatura da ebulição, a gente nota que essa faixa ela não está em linha reta, ela está, ó, meio que subindo. O que é que isso quer dizer? Que quando essa faixa ela está subindo, isso quer dizer que ela é uma substância misturada, ou seja, é uma mistura. Ah, professor, mas na mistura as duas faixas elas não têm que estar subindo? Não, tá, gente? Basta que uma esteja subindo para ser uma substância misturada, tá certo? Ó, nesse caso, essa está reta, mas essa está subindo. É uma substância misturada, sim. E logo, ela não é pura, tá certo? Ela é uma substância misturada. Por que ela não é pura? Porque aqui, ó, nessa faixa de temperatura, que representa a ebulição, a gente nota que ela está meio que subindo. Isso quer dizer que é substância misturada. Então, essa afirmativa aqui, ela é falsa. Não é substância pura. A segunda afirmativa, ela diz o seguinte: a temperatura no tempo zero representa o aquecimento de um líquido.
Ó, a questão diz que ele vai estar líquido daqui até aqui, ó. Ou seja, durante todo esse intervalo aqui, a minha substância ela estava no estado líquido. Ela esteve no estado líquido da temperatura de 80 graus Celsius até 200 graus Celsius. Só que a questão está me dizendo que foi no tempo zero, ou seja, o tempo zero é aqui. Ou seja, no tempo zero, essa substância ela estava líquida? Não, gente, essa substância ela estava sólida, tá certo? Porque ela ficou líquida do 80 ao 200. Logo, essa afirmativa também ela é falsa, tá? Porque no tempo zero, que é aqui, ó, aqui é o tempo zero, ela estava o quê? Sólida. Ela vai estar líquida daqui, ó, daqui até aqui. Nesse intervalo aqui, ela estava no estado líquido, mas no tempo zero, ela estava o quê? Sólida, não líquida, tá certo? A próxima afirmativa diz o seguinte, que 210 graus Celsius é o tempo de fusão do material. Bora lá. O que é a fusão? A fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. A 210 graus Celsius, pessoal, já foi o final da ebulição. Por que é o final da ebulição? Porque a partir daqui a gente tinha o quê? Vapor. E o que é vapor? É quando ela vai do líquido para o gasoso, é o processo de ebulição. Logo, esse intervalo aqui, essa faixa de temperatura, ela é relacionada à ebulição e não à fusão. Ou seja, a 210 graus Celsius, que é aqui, ele representa o final da ebulição e não a fusão do material. Por isso que essa afirmativa também é falsa, tá certo? A próxima afirmativa diz o seguinte, que a 80 graus Celsius é a temperatura de fusão do material. Esse aqui é a faixa de fusão. Essa faixa de fusão ela começou aonde? Ó, a 80 graus Celsius. Por isso que essa daqui ela é o quê? Verdadeira. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido.